Um quadrinho que saiu em 2017 nos Estados Unidos e teve uma excelente repercussão no mundo todo, sendo publicado em vários países, foi The Lion and How We Told It, de Tommy Parrish. Tommy Parrish é um autora australiano sem gênero definido. É um quadrinho muito associado com uma estética queer. Por quê? Né? Vou primeiro falar da sinopse. Né? A princípio, a sinopse é bastante banal. Claire, que é uma caixa de mercado, encontra Tim, que é um amigo de longa data. Eles se reencontram ali naquela situação. Ele está passando um caixa, eles saem para dar uma volta, relembrar os velhos tempos. O Tim está para casar. E no meio disso, a história tem uma história dentro da história, que a Claire ela encontra um livro que também é sobre um relacionamento conturbado. A gente descobre, e aí vem um lance que alerta spoiler, se isso é um problemão, a gente descobre que o Tim já teve relações homossexuais. Ele está para casar com uma moça, ele se comporta como o típico cara heterossexual, olha para a bunda da mulherada e fala gostosa e tal, mas dá para ver que ele é um cara muito mal resolvido com a sua sexualidade. O que eu acho muito fascinante no trabalho ah, da Tommy Parrish é não só a temática, porque isso alguns vão associar com fan home da Alison Bechdel, mas a arte, porque eu acho que aí que entra um ponto que é fundamental, né? Se a gente vai falar de subversões de gênero, ou enfim, a cair mesmo na estética queer, ou seja, de pensar a dissolução de formas fechadas sobre os corpos a partir do seu desejo, não dá para fazer formas convencionais, não dá para trabalhar com formas convencionais. Essa é uma das críticas que eu tenho, que ainda vale a pena um outro vídeo, em relação a Fan Home, entre outras coisas. Eu acho Fan Home um quadrinho importante, que tem a sua relevância histórica, mas que é assim, tem suas caretices. Um dia eu ainda vou desenvolver uma crítica mais consistente a Fan Home. Mas aqui é muito bom o que é feito, tá? Ah, vamos lá. Reparem na arte, certo? Tem uma coisa muito legal que é o estilo mesmo da, do Tommy Parrish, certo? São corpos sempre muito volumosos, acaba me lembrando Tarsila do Amaral, e com cabeças e mãos pequenas. Né? Quer dizer, as mãos não são pequenas necessariamente, vai depender de quadro para quadro. As cabeças tendem a ser pequenas, mas às vezes, em algum quadro ou outro, as cabeças são grandes também. E é muito interessante esse recurso, porque a ênfase recai no corpo. O uso da paleta de cores também é extremamente fascinante. Né? Eu vou pegar aqui uma cena onde eles estão numa balada. Olha essa daqui. A maneira como esses corpos são colocados um contra os outros e como essas cores pastéis acabam dando toda uma dimensão e uma ligação entre esses corpos em contato. Não dá para não fazer uma leitura a partir de uma história que está falando o tempo todo de desejo, não só do Tim, que é esse personagem que está para casar e não assume uma bissexualidade ou homossexualidade, que seja, mas não se resolve com seu próprio desejo. Mas assim, todos os personagens da história tem, inclusive o livro que tem dentro da história, que funciona como um livro ilustrado. O que fica evidente em The Lie é o quanto que a razão não dá conta. Né? Então, na medida em que a razão não dá conta, por isso que as cabeças são pequenas, o que prevalece é o desejo, e daí os corpos se avolumam. É por isso que é muito interessante, enquanto estética mesmo, utilizar esse traço. O Delay tem uma narrativa tipicamente barroca, né? Mise en abîme, ou seja, uma história dentro de outra história, e ele vai trabalhando com isso de uma maneira muito, muito inteligente. Isso às vezes soa pretensioso, soa meio. Muitas vezes não se sustenta narrativamente, a história dentro de uma outra história parece só uma interrupção. Aqui não.
Esse livro ilustrado, que é encontrado pela personagem da Claire no meio da história, ela começa a ler, uh, produz um diálogo muito fascinante, muito interessante com a história principal, porque é a história de uma mulher que está ficando com um cara e ela se apaixona por aquele cara, mas ao mesmo tempo a gente vai vendo ela começando a se desapaixonar por ele, criar uma repugnância por ele, por ver nele uma manifestação do desejo, que também é uma coisa extremamente banal. Ela chega uma hora que ela fala assim, por que que ele tem que mostrar de uma maneira tão clichê, tão cheia de convenções, por que que ele tem que se reafirmar atrás de tantas maneiras convencionais, o quanto que ele tem tesão por mim. Fica aqui essa sugestão do Delay. É um quadrinho que eu acho que merecia muito ser publicado no Brasil. A edição que saiu da Fantagraphics é muito bonita, é gostosa até de tocar, é um prazer tátil nesse gibi. Tem sua importância temática, tem uma exuberância artística tremenda, traduz, eu acho que de uma maneira maravilhosa, a teoria queer, na medida em que leva à perdição das formas diante do seu desejo bruto, né? Então, bom, faça coro para que isso aqui saia, né? Eu acho que não tem porquê isso aqui sair no mundo inteiro e aqui no Brasil um quadrinho dessa importância ser deixado de fora. Certo? Segue a gente lá no Instagram, @QNSSarjeta, estou deixando lá resenhas de outras coisas que eu tenho lido e nós seguimos por aqui.